Eu comecei a empreender um pouco porque eu não sabia muito o que eu queria fazer. Então, estava chegando ali a época de vestibular, né? Voltando um pouco antes, ali, 17 anos mais ou menos. E eu lembrava que uma vez, brincando com meu irmão falou assim, cara, você gosta de fazer as coisas, você tinha que ser empresário. Nem existia a ideia de empreendedor ainda, empresário. E aquilo ficou na minha cabeça, e aí quando eu fui fazer vestibular, eu não sabia o que fazer, o que fiz todo mundo que não sabe o que fazer faz. Administração. E aí eu fui fazer administração, minha mãe falou, então você vai ter que fazer a melhor faculdade. Eu falei, tá bom. Aí, só que assim, a melhor faculdade era lá no Rio, IBMEC. Uhum. Aí eu fui e passei. Só que as outras provas aconteciam depois. Minha mãe me obrigou a fazer todas as provas. Mesmo acontecendo depois da que eu já tinha passado. E aí eu passei das 7, eu passei para 6 faculdades. E aí eu achei que eu era um gênio, né? Falei, caraca, todo mundo fala que o vestibular é difícil, eu passei de 6 em 7, estou bem. Aí eu fui fazer intercâmbio, fui pro Canadá. Comecei a estudar empreendedorismo lá, descobri o que era empreendedorismo lá, porque era um curso de inglês, mas tipo, você escolhia a área que você queria. E aí a área que eu escolhi era business. Então, tipo, comecei a estudar o que era business plan, um plano de negócios, plano de marketing, tudo isso ali. Aí eu voltei. Chegando na faculdade, encontrei uns amigos que tinham estudado comigo no ensino médio. E eles falaram, pô, tem um negócio aqui de empresa júnior. E aí na minha cabeça foi, cara, fui excelente no vestibular. No Canadá eu fui um dos melhores alunos. Esse negócio vai ser moleza. E aí eram 3 etapas. Era uma prova, uma dinâmica e uma entrevista. Passei na prova, passei na dinâmica, fui pra entrevista achando que era jogo ganho, e aí me recusaram. E aí ali foi um primeiro baque que eu tive. Eu falei, porra, peraí. Eu olhava pra trás e falava, cara, até aqui foi tudo maravilhoso. Como é que me disseram não? E aí, cara, eu comecei a ver que, tipo, cara, a vida adulta não ia ser tão fácil quanto tinha sido a vida acadêmica, ou intercâmbio, ou tudo isso. E aí um amigo me incentivou a pedir feedback. E aí eu percebi que, assim, cara, eu fiz a pior entrevista da história daquela empresa júnior, porque eu fui muito mal, muito mal. Eu nunca tinha feito aquilo, não sabia como fazer, dei um monte de resposta pronta. Porra, foi horrível. E aí, um professor na época na faculdade, no primeiro período ali ainda, me falou, cara, faz um curso de logística. Ele falou, na verdade, faz um curso na FGV. E aí eu fui buscar, tinha um curso lá de logística, e aí eu fiz e ali eu comecei a aprender sobre tecnologia. Entendeu? O que era um CRM, um ERP, um TMS, um WMS, todas aquelas siglas de tecnologia eu comecei a aprender ali. 6 meses depois eu volto. No semestre seguinte, abriu de novo o processo seletivo da empresa júnior, me inscrevi, passei na primeira etapa, na segunda. Quando eu chego para a entrevista, o cara abre a porta, olha para mim e fala assim, 6 meses depois, né? Eu falei, porra, meu irmão, eu só saio dessa sala aprovado agora. Porque aí o sangue veio no olho. Falei, brother, ou eu saio dessa sala ou o cara não sai. E aí eu passei. E esse cara, ele tinha me entrevistado antes, tinha me reprovado, tinha me dado feedback, me aprovou. E ele agora era presidente porque a empresa júnior você tem diretoria, presidência, ele era o presidente da empresa. E aí ele me aprovou, aí eu entrei, comecei a trabalhar. Dentro da empresa eu fui para a área comercial, que também tinha um processo seletivo lá. E aí esse cara terminou o tempo dele na empresa, ele saiu e foi abrir uma startup. E aí 6 meses depois, ele me convidou para ser sócio dele nessa startup. Então, tipo, para mim foi muito legal porque, pô, foi um ciclo. O cara não me aprovou, né? Me vetou do processo, depois me aprovou e depois me chamou para ser sócio. E aí eu falei, caraca, que storytelling lindo. Agora o negócio vai ser maravilhoso. Nessa época, isso é 2012, 2013, você ter uma startup era quase como o bundas.com lá nos anos 2000. Que assim, tu tem uma empresa, você adicionou .com, o valuation dela... Você tem uma startup, você é o Zuckerberg, você tá milionário. Né? Todo mundo tinha essa ideia. E aí, cara, o negócio não deu certo, né? A gente pode entrar no tema do porquê. Exatamente, isso para começar para a primeira falha. Né? Mas acho que, pegando esse ponto que você colocou, cara, acho que é legal quando a gente aprende com aquilo que a gente passa e melhora quando a gente tem aquele feedback e fala assim, e não se ofende com aquilo que aconteceu.
Porque eu vejo muita gente que às vezes passa por um processo parecido do que você passou, e ao invés de ela buscar o feedback para entender, ela vai se ofender. E ela guarda aquilo, se torna uma amargura, ela nunca mais eu vou fazer isso. É diferente, pô, calma aí, deixa eu entender isso aqui. Cara, eu falei por isso, e assumir que você não foi bem. Né? Porque hoje em dia, não, cara, todo mundo hoje só quer mostrar os seus troféus, né? A gente conversou sobre isso antes. Porque, cara, a ideia da gente falar sobre esses 3 principais temas é justamente porque hoje todo mundo só quer mostrar a sua vitória. Mas ninguém quer mostrar o processo que passou, tá ligado? E você pegar isso e falar, pô, eu fui lá, conversei com o cara, aprendi, esperei o tempo, né? Porque hoje todo mundo quer tudo muito acelerado, né? Se esperou os 6 meses, foi lá, fez de novo, e aquilo abriu uma oportunidade agora do negócio, que a gente vai falar o que aconteceu, mas acho que é muito legal a gente ver toda essa construção e ver que se você permanece, tem a persistência e tem um foco principal, as coisas vão evoluindo, né? Sim, e ainda consegue enxergar um valor aí que é o networking, né? Quando você se permite fazer esse networking, porque muita gente fica na defensiva e acaba não se permitindo que outra pessoa interfira de alguma forma na sua vida falando alguma coisa, né? Ou até te negando, e acha que isso é uma barreira que você tem que levar para o lado pessoal. Então, acho que essa lição de networking, de você se manter perto de pessoas que estão evoluindo, faz com que você consiga, quando surgir uma oportunidade, aproveitar ela, né? Sim. A primeira reação, pô, era adolescente. Foi negar, foi falar, não, cara, essa empresa não é séria. Pô, como é que o cara me veta? Não, eles só contratam os amiguinhos deles. E, tipo, inventar N desculpas, cara. E aí, quando eu recebi o feedback, eu falei, não, cara, a falha é minha, a culpa é minha. E isso foi uma grande lição pra mim, porque eu percebi que, assim, se a culpa é do outro, é muito fácil. Mas não tem solução. Porque você não pode mudar o outro. Mas se a culpa é tua, você pode mudar. E aí, a partir dali, eu comecei a ver, quando as coisas davam errado, eu falava, cara, o que foi culpa minha? O que eu posso mudar para a próxima coisa? O Rafa falou, ele tem que falir 7 vezes até dar certo. Eu já devo estar bem próximo desse número. Então, óbvio, existem coisas que são mercadológicas, né? Que acontecem, que são externas a gente, beleza. Mas existem muitas coisas que a gente consegue reconhecer e falar, não, eu preciso mudar isso aqui. Porque, de fato, é muito fácil o caminho de falar, cara, a culpa é do outro ali, porque o fulano é isso, fulano é aquilo. Isso é um caminho muito fácil, é uma delícia fazer isso. Sim. Mas não te faz evoluir, não te faz crescer, não vai te levar para o próximo passo, para o próximo degrau. Então, acho que são 2 opções, ou o caminho fácil ou o caminho que te faz evoluir. Eu adoro estudar a mente humana, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque quando você se autorresponsabiliza pela sua vida, e aí independente do que aconteça, que nem você falou, tem coisas que você não consegue controlar, né? Você não consegue controlar a política do seu país, o que vai acontecer, você não consegue controlar fatores externos, né? Fatores da natureza, mas se você se autorresponsabiliza, você vai agir para solucionar qualquer coisa que você tenha que enfrentar. E eu acho que isso no mundo corporativo é o que faz diferença absurda de quem quebra. Claro que não... Claro que vai acontecer de quebrar, mas de quem não se desenvolve, né? Se você pegar a história da pessoa e não só um case, de quem não chega no ponto que quer chegar, para aquele cara que só desistiu na primeira, né? Então, acho que isso faz muita diferença. Essa autorresponsabilidade é necessário para que a gente consiga evoluir, né? Total.